nos amar, perdoado com os que são seus. E nossa miséria, nossa condição, sem uma esperança, sem uma razão, com a sua graça, com o seu perdão, deu-nos vida nova em Jesus. Ele é o Filho amado, prazer de nosso Pai, tem em suas mãos o poder de nos guiar. Juntos levantemos sempre nossas mãos, e a uma nós voltemos a Jesus, o Senhor. Convidados para adorar ao único e verdadeiro Deus. Como Pai gracioso veio nos amar, preocupado com os que são seus. De nossa miséria, nossa condição, sem uma esperança, sem uma razão, com a sua graça, com o seu perdão, deu-nos vida nova em Jesus. Ele é o Filho amado, prazer do nosso Pai, tem em suas mãos o poder de nos guiar. Juntos levantemos sempre nossas mãos, e a uma nós voltemos a Jesus, o Senhor. Senhor da glória, Senhor da glória, Senhor da história, Senhor da história, Deus de vitória. Amém? Esse é o desafio para nós essa manhã, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a Bíblia no Salmo 100. É um salmo bastante conhecido, mas ele chama a nossa atenção para uma coisa muito importante na nossa vida. Você é um adorador? Nós somos verdadeiros adoradores? A Bíblia fala que Deus está com os seus olhos passeando sobre a terra, procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E o Salmo 100 diz assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria. Como é que está o seu coração hoje? Que tipo de alegria será essa? Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele, e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça. Você tem sido agradecido a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito? E em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Ser um adorador não é simplesmente ser um cantor de louvor. Cantar é muito gostoso, mas não mostra muito quem a gente é. E ser um adorador significa uma forma de viver, um estilo de vida, uma decisão que a gente toma de viver em louvor apesar das circunstâncias. Ser grato a Deus apesar das circunstâncias. O autor diz assim: o louvor deve fazer parte de cada momento da sua vida. Deve ser o que você faz no carro, a caminho do trabalho, da escola, da loja, do shopping. É o
que deve abrigar no coração quando você está no aeroporto, no consultório médico. O que faz quando a pia da cozinha entope, o pneu do carro que fura, alguém que deu uma raspada no seu carro, você adoece, ou quando acabou de perder as chaves pela 40ª vez. Isso nunca aconteceu comigo. São as palavras que pronuncia com fervor quando você se encontra no pronto-socorro, ou no enterro de um ente querido, ou em meio a uma tempestade. O louvor deve ser uma atitude contínua de coração, uma atitude que não se altera, apesar das mudanças em sua vida. Não se trata de ter pensamento positivo, mas sim de erguer-se ao nível da solução e não ficar em nível de problema. Um dos segredos de experimentar o poder do louvor é decidir-se a adorar a Deus sem levar em conta as circunstâncias. Você conhecerá a Deus com mais intimidade. Quando fizer isso, não conseguirá mais deixar de louvá-lo ou de servi-lo. Deus deseja que nós o exaltemos e não aos nossos problemas. A nossa oração essa manhã deveria ser: embora eu tenha esses problemas, eu sei, Senhor, que Tu és maior do que eles. És meu Pai celestial, é um Deus bom. Em Ti encontro tudo de que preciso para a minha vida e decido exaltá-lo, servi-lo acima de tudo mais. Queria realmente, como disse a canção agora há pouco, nós somos convidados a adorar esse Deus com cânticos de alegria, apesar das circunstâncias, apesar de muitas vezes o nosso coração estar pesado, triste, angustiado, mas Deus é o Deus que tem o controle de todas as coisas e que é capaz de nos libertar de todas as coisas. E quanto mais nós o servimos, o nosso coração se alegra. Quanto mais o louvamos, mais Deus está neste lugar, mais Deus está com você. Então eu quero te convidar a declarar isso: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, apesar de toda e qualquer circunstância. Amém? Com toda a força do teu coração, com toda a alegria do teu coração, louve e agradeça ao Senhor. Vamos lá? Estás aqui e comigo estás, sei que eu sou teu e que tu és meu, e que nada em mim vai me separar do teu grande amor. Se estou de pé, é por receber o teu grande amor que me faz crescer, e o esplendor da tua glória em mim, graça que é sem fim. Ora ao Rei nas alturas, ao Cordeiro seja o louvor. Paz na terra aos homens a quem Deus quer ver. Glória ao Rei nas alturas, ele é digno de adoração. Multidões se prostrem ante o Rei dos Reis. Sempre estás aqui e comigo estás. Sei que eu sou teu e que tu és meu, e que nada enfim vai me separar do teu grande amor. Se estou
tua glória em mim, graça que é sem fim. Glória ao Rei nas alturas, ao Cordeiro seja o louvor. Paz na terra aos homens, a quem Deus quer ver. Glória ao Rei nas alturas, Ele é digno de adoração. Multidões se prostrem ante o Rei dos Reis. Glória ao Rei Jesus. Glória ao Rei nas alturas, ao Cordeiro seja o louvor. Paz na terra aos homens, a quem Deus quer ver. Glória ao Rei nas alturas, Ele é digno de adoração. Multidões se prostrem ante o Rei dos Reis. Multidões se prostrem ante o Rei dos Reis. Multidões se prostrem ante o Rei dos Reis. Toda glória, toda honra, todo louvor, Pai, por toda graça, por toda misericórdia, ó Deus, que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, Pai. Apesar de todas as circunstâncias do nosso dia, que muitas vezes tem sido difícil, tem sido penoso, mas como é bom a gente saber que o Senhor está junto de nós. O Senhor tem o controle sobre todas essas coisas. O Senhor tem um propósito nas nossas vidas sobre todas essas coisas. E por isso, Pai, nós nos rendemos diante do Senhor. Nos prostramos diante do Rei dos Reis. Para dizer, Pai, o quanto nós te amamos. E o quanto nosso coração é desejoso em te servir, Pai. Servir em todo o tempo. Apesar do que somos, Pai. Porque falhamos muito. Erramos muito. Muitas vezes nos deixamos envolver pelas circunstâncias e falhamos. Mas queremos pedir o teu perdão, Pai. Porque o desejo do nosso coração é te alegrar, é te adorar. O desejo do nosso coração é levar, Pai, a tua palavra, o teu reino, o teu amor a todas as pessoas ao nosso redor. Para vivermos, ó Deus, um dia, por toda a eternidade, na glória do Senhor. Para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando você se convencer do poder de exaltar o nome do Senhor, de servi-lo em cada situação e compreender os resultados do verdadeiro adorador a Deus, sua vida será transformada para sempre. Amém? Em nome de Jesus. Por onde a gente for, nós seremos o caminho de Deus, seremos aquele que leva a palavra do Senhor, que demonstra o amor de Deus, apesar do que somos, apesar das nossas falhas. É o Espírito Santo que age em nós. Amém? Desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, dentro dos corações, em meio ao amor, em meio ao amor, nasce esta canção. nasce
exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és. Dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. desde os confins da terra, Desde os confins da no mais terra, profundo mar, no mais profundo nas mar, alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és. Amém. Como é gostoso a gente ouvir o povo de Deus expressando com o coração a alegria de pertencer ao único verdadeiro Deus, gracioso, misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. E o mínimo que a gente pode fazer a esse Deus tão grandioso, tão amoroso, é nos oferecer como um sacrifício vivo ao Senhor. E esse é o convite que a gente quer fazer essa manhã. É o momento da gente entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, lembrando que também temos o 13º. Alguns têm, alguns não têm, mas é o momento da gente entregar tudo, né? Que Deus requer de nós, inclusive os nossos dízimos e ofertas. Então, que esse seja um momento para você estar realmente entregando a sua vida como um sacrifício vivo a esse Deus que faz tudo por você, faz tudo por nós. E Ele sempre faz o melhor por nós. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos nos consagrar ao nosso Deus junto com os nossos dízimos e ofertas. Amém?
Quando nos arrependemos verdadeiramente e queremos mesmo entregar a nossa vida, Pai, entregar tudo que somos, tudo que temos, nada nos pertence, Pai, tudo é Teu. Recebe, Senhor, também os nossos dízimos, as nossas ofertas, usa, Senhor, para a glória do Teu nome, assim como as nossas vidas, Pai. Pai, a gente sabe que há muitos corações aflitos nesta taça onde há tantos pedidos, Pai, onde há tantas aflições e angústias. Visita, Senhor, cada filho Teu. Visita, Pai, neste mundo todo, os Teus filhos que carecem do Teu amparo, do Teu consolo, do Teu conforto, do Teu ensino, da Tua disciplina, da Tua repreensão. Assim somos, Pai, assim desejamos. Queremos que o Senhor nos transforme mesmo para a glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Podemos sentar. Bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu espero que todos tenham passado uma semana abençoada, vitoriosa, feliz, debaixo da graça do Senhor, vencendo os desafios de dia em dia e acima e antes de tudo confiando no poder e na graça do Senhor. Espero também que tenha sido uma semana em que a prática de se abaixar e escrever um pouco na areia tenha sido bem encarada por todos nós. Às vezes, como vimos domingo passado, o que mais precisamos é abaixar, escrever um pouco na areia e deixar o Espírito Santo de Deus agir. No entanto, ninguém se engane. Nós não fomos chamados para ficar a vida inteira escrevendo na areia. Chegou o momento que Jesus se levantou. E quando Jesus se levantou, Ele levantou para resolver, não é verdade? Eu estava pensando sobre isso essa semana, dizendo assim, pode ser que alguns das minhas ovelhas fiquem pensando, bom, então a gente tem que ficar lá escrevendo apenas, deixando as coisas passarem. Não existe um momento também da solução. Há tempo de escrever e há tempo de se levantar. Jesus, quando se levantou, Ele resolveu aquela questão. Então, é isso. Só nos lembrarmos que antes de cada resolução, tem um tempo com Deus. Antes de cada decisão, tem um tempo com Deus. E isso fica muito claro em Lucas, porque toda vez que Jesus estava para fazer uma mudança no seu roteiro de ministério, começar uma nova etapa do seu ministério, Lucas é muito enfático em dizer que ele se retirava no deserto para orar e para falar com Deus, não é verdade? Então é isso que a gente deve fazer. Bom, hoje nós vamos continuar falando, na verdade, a nossa última reflexão sobre esse tema, os ilustres desconhecidos.
e chegamos na Febe. Já tinha ouvido falar sobre Febe? Já leu alguma coisa sobre Febe na Bíblia? Bom, se você já leu alguma coisa sobre Febe na Bíblia, só pode ter sido num único texto. Romanos capítulo 16. E é para ele que eu convido que você volte os seus olhos agora, na sua Bíblia ou na tela. O único texto que nós temos na Bíblia que traz algumas informações sobre a nossa ilustre desconhecida desta manhã. Febe, viu, irmãos? Não febre. Nossa irmã Febe. Isso é importante dizer porque às vezes a gente confunde algumas coisas da Bíblia, né? Ontem à noite, por exemplo, o Vitor me disse assim: pai, eu vou fazer um teatro. E ele disse: vai ser Jesus e os discípulos contra Faraó e os príncipes do Faraó. Foi um enredo interessante, né? Aí ele falou assim: e eu quero ser aquele que enfrentou as 10 pregas do Egito. Maravilha, filho, vamos lá. Você precisa conversar, pastor. Você anda meio... E lembro também, quando a Júlia era pequenininha, talvez tinha uns 2 ou 3 anos, ela gostava muito de ouvir histórias. Hoje não gosta muito mais. Eu falo para ela que eu vou contar uma história, ela já escapa. Mas naquela época ela gostava, deitava do meu lado e ficava ouvindo histórias. Mas às vezes o sono vencia a gente, né? E eu comecei a contar a história de Davi, o pastorzinho das ovelhas. E o sono foi me dominando. E Davi era um pastor de ovelhas, e Davi pastoreou as ovelhas, e Davi amava as ovelhas. E fui contando, daqui a pouco eu falei: e Davi tinha 100 ovelhas, ele perdeu uma. E enquanto Davi não encontrou aquela ovelha que ele perdeu, filha, ele não desistiu. Ela olhou para mim com olho desse tamanho. De Davi eu fui até a parábola da ovelha perdida de Jesus, por causa do sono. Então nós estamos falando de Febe, tá bom? Romanos capítulo 16. Apenas 2 versículos que apresentam esta irmã. Diz assim a palavra do Senhor: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Interessante, né? Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos e vamos falar com Deus uma palavra de oração. Querido Deus, como é bom, ó Pai, estarmos aqui em Tua casa, em Tua presença nesta manhã. O nosso coração, ó Deus, se enche de alegria, porque louvar ao Senhor é tão bom. E quando fazemos isso, ó Deus, em companhia dos nossos irmãos, isso se torna ainda mais gostoso, mais agradável. Pai, nós queremos Te pedir nesta hora, que assim como o Senhor tem falado conosco, ó Deus, até aqui, pedimos ao Senhor que fale de maneira precisa também a nós, pela reflexão da Tua palavra. Eu me entrego, Senhor, eu me rendo, eu me submeto às Tuas mãos, ao Teu cuidado, para que a Tua voz, tão somente a Tua voz, seja ouvida, ó Pai, no meio da Tua igreja nesta hora. Que o Senhor, ó Deus, que é o Deus que conhece todas as coisas, sabe, ó Deus, inclusive, as expectativas que cada um de nós trouxe aqui nesta manhã, sabe também, ó Deus, as necessidades que temos enfrentado. Ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha de encontro, certeiro, aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta manhã. Todo o espaço, ó Deus, que porventura ainda há no nosso coração, seja preenchido pela presença de Jesus. Toda dúvida, Pai, que temos carregado ao longo da nossa vida, que nesta manhã encontremos resposta no Teu altar. Toda angústia que temos passado no coração, que elas sejam depositadas em Tua presença e aqui aliviadas. Cremos, ó Pai, no Senhor e no poder que a palavra tem para fazer isso. E é por isso, Pai, que nós pedimos estas bênçãos. No nome santo, bendito e poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, vejam esta frase que eu coloquei aí na tela. Leia com atenção e pense um pouquinho sobre ela. Caso você tenha alguma dificuldade em enxergar o que está escrito aqui, eu vou ler também, tá bom? Esta frase que eu aqui coloquei diz o seguinte: não é o inimigo que me afronta. Se fosse o inimigo, eu o suportaria. Não é também o que me odeia que se exalta contra mim. Porque se fosse o que me odeia que se exalta contra mim, eu dele me esconderia. Mas és tu,
homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Pensar um pouquinho sobre ela? É verdadeira? Alguém dentre nós poderia ser capaz de sugerir quem foi o autor desta frase? Alguém dentre nós, porventura, poderia sugerir qual foi o livro em que eu encontrei esta citação? Alguém? O autor desta fala foi um rei. E o livro em que eu encontrei isso se chama Salmos. Esta frase, esse texto, essa declaração que nos deixa quase que atordoados, foi escrita pelo rei Davi, e ela está localizada no Salmo 55, nos versículos 12 e 13, quando Davi está se queixando diante do Senhor dos muitos adversários e das muitas adversidades que ele tem enfrentado, mas principalmente aquilo que mais o afronta e que mais o entristece, é saber que os seus adversários são aqueles que estão mais próximos dele. As pessoas que têm feito mais mal para ele são as pessoas que estão próximas a eles. E o rei Davi foi um homem que teve inúmeros relacionamentos em todas as esferas da vida. E com isso, com o que ele diz no Salmo 55, e à luz das tragédias que nós temos visto acontecer no mundo todo, mais especificamente em Paris e mais especificamente em Minas Gerais, nós chegamos a duas conclusões a respeito do ser humano. Nós chegamos a duas conclusões a respeito disso tudo. Primeiro, nós chegamos à conclusão que o ser humano nos surpreende pela capacidade de cometer verdadeiras atrocidades. À luz do Salmo 55 e à luz do ocorrido em Paris e em Minas Gerais, nós podemos dizer que o ser humano continua nos surpreendendo com a capacidade que tem de cometer atrocidades, barbaridades, coisas que jamais nós poderíamos imaginar que pudessem ser cometidas por um ser humano, racional, criado à imagem e semelhança do Senhor. Mas mesmo assim nós temos sido surpreendidos. E posso lhes assegurar, continuaremos sendo surpreendidos nos próximos anos que virão, enquanto o Senhor nos der vida ou até que Jesus venha nos buscar. Estamos falando de alguém que foi capaz de entrar disparando contra pessoas inocentes no meio da cidade. Estamos falando de pessoas que foram capazes de prender bombas ao seu próprio corpo e explodirem em locais públicos, de tal forma que em boa parte da cidade a explosão foi ouvida. Estamos falando de pessoas que não cuidaram com zelo daquilo que deveriam e por isso acabaram com a vida de muitas pessoas por causa daquela lama, que por si só já seria um grande problema, mas ainda é uma lama tóxica, devastando cidades, afetando a natureza que o Senhor criou, ceifando vidas e levando aquela sujeira, aquela morte, vamos dizer assim, levando aquela morte toda para o litoral brasileiro. Uma viagem de praticamente 500 quilômetros até o mar. De vez em quando nós nos deparamos com aquelas notícias de alguém, de um pai, de uma mãe que abandonou uma criança numa caixinha de sapato, numa lata de lixo. De vez em quando nós nos deparamos com aquelas notícias de filhos que tramaram e executaram a morte dos seus próprios pais. Todos esses exemplos eu estou dando para vocês para deixar bem claro que o ser humano continua nos surpreendendo com a sua capacidade de cometer atrocidades, de fazer coisas que nós jamais pensamos, de cometer absurdos. E talvez se você parar um pouquinho para pensar, você vai chegar à conclusão de que muitas vezes passaram pensamentos pela sua cabeça que você não gostaria de ter. Que muitas vezes você, no silêncio da noite, no refúgio do dia, as sombras da sua alma foram tão intensas que passaram coisas pela sua cabeça que se você executasse, você estaria entrando nessa lista das atrocidades cometidas. Pensamentos e sentimentos que nós jamais ousaríamos compartilhar nem para a pessoa da nossa maior confiança. O ser humano nos surpreende. Por outro lado,
O ser humano também nos surpreende pela capacidade que ele tem, pelo menos capacidade ele tem, de socorrer, a capacidade de se sensibilizar, a capacidade de se mobilizar em torno de alguma causa. As tragédias aconteceram lá em Paris. E a globalização faz com que a informação chegue rapidamente para nós. E encontramos pessoas aqui nos grupos da igreja orando. Encontramos pessoas tristes. Encontramos pessoas se mobilizando nas redes sociais. Encontramos pessoas se levantando para fazer doações, para mandar lá para o pessoal de Minas Gerais. Encontramos pessoas que nunca sequer pisaram em Mariana, que estão mobilizadas, sensibilizadas, impactadas pelo que aconteceu. Quem sabe colocando dinheiro do seu próprio bolso para ajudar uma pessoa desconhecida, mandando uma garrafa de água, mandando algum medicamento, fazendo alguma coisa em prol de alguém desconhecido. O ser humano tem, sim, essa capacidade imensa de se sensibilizar, de se mobilizar e até mesmo de socorrer pessoas e causas que talvez não sejam tão conhecidas pessoalmente assim. Queridos, diante dessas duas conclusões, a capacidade que o ser humano tem de nos surpreender, de cometer grandes atrocidades, ou até a capacidade que nós temos de nos mobilizarmos para grandes causas, sugere uma única coisa: o mundo precisa de pessoas que tenham o coração pronto para servir. O mundo precisa urgentemente de servos, de gente que tem o coração completamente pronto e disposto para servir. E eu pergunto para vocês, quem é que pode oferecer esse serviço ao mundo, queridos, se não a igreja do Senhor Jesus nesses dias? Quem é? Quem é que pode estender as mãos realmente para os enlutados de Paris ou de Mariana, senão a igreja do Senhor Jesus? Quem é que pode servir a cidade de Sorocaba, tendo no coração o padrão do reino de Deus? Quem é? Senão a igreja de Jesus Cristo. O mundo no qual vivemos precisa urgentemente de servos. Homens e mulheres que tenham o coração no reino, que não surpreendem pelas atrocidades que cometem, mas que continuam se mobilizando em torno de causas absolutamente necessárias. O curioso é observarmos, meus irmãos, que hoje, em diversos níveis da sociedade, muito se fala sobre liderança servidora e voluntariado. Quem está vivendo aí no mundo corporativo sabe bem do que eu estou dizendo. Muito se fala hoje sobre liderança servidora e voluntariado. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês nesta manhã. Se a liderança servidora e o voluntariado que se propõe atende apenas aos benefícios e aos lucros de uma corporação, não é da mesma coisa que nós estamos falando. Nós estamos falando de um serviço, nesta manhã, que inspira o reino, que respira o reino, que transpira o reino. E é por isso que a história e o exemplo de Febe é tão importante e tão marcante para a gente. Uma ilustre desconhecida, a última desta série, que aparece na despedida que o apóstolo Paulo faz na carta que escreve aos Romanos. Sugere-se que essa despedida também tenha sido encaminhada aos Efésios. Mas, de qualquer forma, é o único texto em que esta mulher aparece em toda a Bíblia, e ela está levando na sua mão uma carta de recomendação apostólica para entregar na igreja em Roma e para entregar na igreja em Éfeso. De fato, nós não temos nesses dois versículos tantas informações assim sobre Febe, mas algumas coisas ficam bem claras no texto. Primeiro, que ela não tinha origem judaica. Ela não era uma mulher judaica, ela não era uma mulher da linhagem de Israel. Como é que nós sabemos isso? Por causa do seu nome. O seu nome é um nome gentílico. O seu nome é um nome grego. O seu nome, inclusive, estaria ligado, à adoração da deusa Artemisa, que era uma deusa adorada em Éfeso. E o nome Febe significa brilhante. Então, muito provavelmente, Febe tenha sido uma das muitas pessoas que foram alcançadas pelo poder do Evangelho, como fruto da ação do Espírito Santo no dia de Pentecostes e a partir do dia de Pentecostes. A segunda informação que encontramos sobre Febe no texto
é que ela era membro e servidora numa igreja, numa cidade chamada Cencreia. Cencreia, na verdade, era um distrito da cidade de Corinto. Corinto era uma grande cidade e tinha alguns distritos portuários à sua volta. E Cencreia era um desses distritos portuários, e neste distrito portuário havia uma igreja. E nesta igreja, Febe tinha um ministério de servir. Terceiro, sabemos também sobre Febe que ela era uma mulher que viajava muito, mas não a passeio. Era uma mulher que viajava a trabalho. Ela era uma espécie de uma vendedora ambulante. Mais do que isso, uma vendedora viajante. Uma mulher que percorria todos os lugares vendendo, muito provavelmente, tecido. A exemplo de Lídia, em Filipos. Por fim, encontramos Febe levando em mãos uma carta de recomendação escrita pelo próprio apóstolo Paulo, e esta carta de recomendação tinha alguns objetivos. Primeiro, uma carta de recomendação naqueles dias serviria para que ela não fosse confundida com um número de falsos cristãos que existiam. Segundo, ela leva uma carta de recomendação para que ela fosse ajudada por onde quer que ela passasse. Terceiro, ela leva consigo uma carta de recomendação para identificar que ela tinha uma ligação muito forte, muito específica com a liderança apostólica da igreja. É curioso porque poucas vezes nós lembramos de Febe nas nossas reflexões do Novo Testamento. Poucas vezes. Dificilmente essa semana você abriu a Bíblia e falou, deixa eu ler aqui para ver o que consigo aprender com Febe, o que Deus tem para falar ao meu coração através da vida desta irmã. Mas, no entanto, Febe é que aponta para a gente esse caminho fantástico, que é o caminho de servir a Deus de todo o coração, servir a Deus intencionalmente e servir a Deus deliberadamente. Eu diria, sem medo de errar, que o mundo de hoje precisa urgentemente de homens e mulheres que sejam como Febe. De homens e mulheres que, dentre tantas manias que carregam, tenham a mania de servir. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta manhã. O que nós aprendemos sobre o servir a Deus com a vida e com o exemplo de Febe? Primeiro, nós aprendemos com Febe que servir a Deus não se limita à dinâmica de uma igreja local, mas começa e se fundamenta nela. Servir a Deus não se limita à dinâmica de uma igreja. O que eu quero dizer com isso? Bom, eu posso e devo servir a Deus tanto na igreja como na cidade, no mundo, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Verdade ou não? Claro. Eu posso servir a Deus em todos os lugares. Eu posso ser um servo de Deus aonde quer que Deus me levar. Então, de fato, servir a Deus não se limita à dinâmica da minha igreja. O meu serviço a Deus extrapola. O meu serviço a Deus é o reino. O meu serviço a Deus vai além. A minha igreja não pode ser um limitador para que eu sirva a Deus. Claro isso? Por outro lado, nós aprendemos com Febe que o servir a Deus não se limita à dinâmica de uma igreja local, mas tem como base a autoridade que a igreja local dá a todos aqueles que servem. Como eu disse para vocês, Febe era uma mulher que viajava por outros lugares. Muito provavelmente ela servia em outras localidades também. Mas quando o apóstolo Paulo vai identificá-la na sua carta de recomendação, ela faz uma identificação muito interessante. Ele diz assim, Febe, que eu recomendo para vocês, é aquela irmã que está servindo a igreja de Cencreia. Febe tem uma base. Febe tem um lugar. Febe tem um lugar onde o ministério que ela tem é revestido de autoridade. E corta a gravação aí um pouquinho, para dizer que a palavra servindo aqui é a mesma palavra aplicada aos diáconos. Não tenho o menor receio de dizer que Febe era uma diaconisa na igreja de Cencreia. Até porque se eu tivesse reserva, eu não poderia ter lido esse texto nesta manhã, né? Que é o que o texto está dizendo.
A função de Febe na igreja de Cencreia era de diaconisa com ministério. Porque senão alguém pode dizer assim, bom, ela servia o café. Porque tem gente que pensa que mulher na igreja serve para servir o café. Não. A palavra servir, de 4 ou 5 palavras diferentes na língua grega, do Novo Testamento para servir, a palavra servir de Romanos 16, versículo 1 é diáconos. Febe era uma diaconisa na igreja de Cencreia. O que menos importa agora aqui é isso. O que eu quero dizer é o seguinte. Fato é que antes dela exercer qualquer ministério fora, Febe era uma mulher que tinha um ministério consolidado e cheio de autoridade entre as pessoas a quem ela conhecia. Porque é isso que dá autoridade para o ministério de alguém. Primeiro eu preciso ter autoridade entre aqueles que me conhecem. Porque ser modelo, referência e padrão entre aqueles que não me conhecem é fácil. Eu quero saber se eu tenho autoridade mesmo no meu ninho. Eu quero saber se eu tenho autoridade mesmo no meu ambiente. Eu quero saber se eu tenho autoridade mesmo do lugar onde Deus me chamou. E não para o lugar onde Deus me chamou. É a partir do lugar onde Deus me chamou. A igreja não pode ser um limitador do meu serviço. Mas por outro lado, eu preciso ter um ministério consolidado na minha igreja, que é o lugar onde as pessoas me conhecem, e é onde eu vou exercer a minha autoridade, e onde Deus vai revelar a autoridade que eu tenho sobre outros, antes de eu sair abrindo a boca por aí. E isso é muito importante, queridos. É muito importante. Porque muitas vezes nós carregamos com a gente aquele sentimento de que nós precisamos mudar o mundo, mas nós não fazemos nada pela realidade local. Então começa aqui. Eu quero ter um ministério de serviço reconhecido lá fora. O meu ministério de serviço primeiro precisa ser reconhecido aqui dentro. Porque a igreja é a base onde isso se desperta. Eu não posso mudar o mundo, ou querer mudar o mundo e correr o risco de ser reprovado entre aqueles que me conhecem. Foi esse o desafio que o apóstolo Paulo deu para Timóteo na primeira carta, capítulo 4, versículo 12. Torna-te padrão dos fiéis. Porque ser padrão para os infiéis é fácil. Ser padrão no mundo é fácil. Qualquer um de vocês aqui, qualquer um de nós aqui, poderíamos sair e dizer que nós somos padrões para aqueles que cometem o mal, intencionalmente. Mas ser padrão entre os fiéis é que é o desafio. E Febe era uma mulher que tinha um ministério fortíssimo na sua igreja local. Ela tinha uma liderança. Ela exercia um papel fundamental, servindo na igreja. E onde ela estava, ela podia servir, porque ela levava debaixo do braço uma carta de recomendação que dizia assim: Febe, a gente conhece Febe, diaconisa lá da nossa igreja. Quer saber onde é? Cencreia. Entra em Corinto, tem uma placa, Distrito Portuário. Pega direito, você vai chegar lá, tem uma igreja de verdade lá. Tem um templo, tem uma rua e um número. Quando você entrar por aquela igreja, você vai ser recebida por uma irmã que exerce um ministério naquela igreja local. E é por isso que ela pode sair pela Europa e pela Ásia toda, falando com autoridade, porque ela tem autoridade no núcleo. Então isso para mim é muito impactante, queridos. Eu aprendo isso com o serviço de Febe, porque o que dá autoridade para que eu seja um servo em qualquer lugar, na minha empresa, no meu trabalho, na escola, em casa, em qualquer lugar, é aquilo que eu sou aqui dentro. Recomendo-vos a Arthur, pastor da igreja do Calvário. Recomendo-vos a Altieres, seminarista da igreja do Calvário. Recomendo-vos, membros da igreja do Calvário. Pessoas que têm um ministério arraigado e alicerçado e por isso têm autoridade. Irmãos, eu quero compartilhar uma coisa com vocês aqui que tem sido uma prática do meu ministério. E eu creio que esse é um papel que Deus me deu enquanto pastor, que além de cuidar, alimentar, tem o dever também de proteger. A figura do pastor é uma figura que protege o rebanho. Estejam certos de uma coisa. Esse púlpito aqui que hoje eu ocupo, jamais será ocupado por alguém que não tem autoridade na sua igreja local para falar aqui. Todas as pessoas que nós trouxemos nesses 2 anos para cá, estou dizendo do meu pastoreio, nesse púlpito são pessoas que têm ministérios nas suas igrejas locais.
Porque é o que eu acredito, e o conselho em consonância comigo. Porque eu estou cansado de ver ministério itinerante disso, ministério itinerante daquilo, itinerante para lá, itinerante para cá. Não tem compromisso e base com lugar nenhum. Vem para o púlpito, põe a gente numa situação difícil, vai embora e ainda leva uma oferta. Então, quando vocês ouvirem falar assim, o conselho convidou o pastor fulano para pregar lá, vocês podem ter certeza, ele tem uma autoridade no ministério da igreja dele. Vou dar 3 exemplos para vocês. Primeiro, o pastor que vem pastorear a igreja no ano que vem. É um irmão que tem um coração no ministério e tem autoridade na igreja, que plantou em 11 anos e entregou uma igreja organizada para aquela cidade. Segundo, o Tiago Viana. O irmão que veio aqui, cantou, você vai na igreja dele, é um diácono da igreja local. Professor de escola dominical, líder dos adolescentes. Vou dar um exemplo de uma irmã chamada Raquel Novaes, que canta no Brasil todo e lota qualquer auditório que ela quiser. Mas no dia que ela veio aqui, eu fui conversar com ela antes do culto, no meu canto esquerdo aqui, ela disse, pastor, eu estou aqui para servir. Aquilo que a igreja entender que a gente deve fazer nesse tamanho, nós vamos fazer juntos, porque eu vim aqui para servir a Deus. E 2 dias depois tinha uma postagem no Facebook dela dizendo, pequeno grupo na minha casa, PG na minha casa. Febe saía para todos os lugares falando alguma coisa porque ela tinha autoridade em Sencreia. E se a gente quer ter autoridade em qualquer outro lugar, queridos, a gente precisa ter autoridade no Calvário. A gente precisa ter autoridade em Sorocaba, senão não vai virar. Segundo, servir a Deus. Febe ainda nos ensina que servir a Deus é uma excelente oportunidade para aquilo que um pastor chamou de a conspiração da comunidade. O que aquele pastor quis dizer com conspiração da comunidade, eu estou dizendo aqui também nesta manhã. A conspiração da comunidade é o incentivo que o apóstolo Paulo dá para que a igreja em Roma, em Éfeso, recebesse Febe e intencionalmente a ajudasse. E intencionalmente abrisse portas para ela. E intencionalmente desse a ela oportunidades. E intencionalmente desse a ela oportunidades para o trabalho. E Febe foi extremamente abençoada por Deus, por aquele movimento intencional da comunidade, por aquela conspiração que o povo fez em favor da sua vida. Primeiro pela recomendação que Paulo fez. Simplesmente aquela carta onde há a expressão, recomendo-vos Febe. Como isso fez uma diferença? Eu costumo dizer para vocês, disse para alguns pais que os adolescentes estão fazendo vestibular, vivendo a iminência de ir embora. Eu digo sempre uma coisa. Povo de Deus jamais está sozinho. Povo de Deus jamais está sozinho. Onde você for, que você leva contigo o nome de Jesus, você não está sozinho. Não precisa se preocupar. Ah, não está. Se Deus mandou sair, vai, porque você não está sozinho. Certa vez no meu ministério conheci a Dona Cida. A Dona Cida não era membro da igreja, era uma frequentadora, meio desinteressada, meio... de vez em quando ia, sabe aquela história? E a Dona Cida tinha muita dificuldade com o emprego, ela era uma faxineira doméstica e tal. E até que um dia ela encontrou um trabalho, que era vender foto de formatura. Sabe como que é? Você vai lá na formatura, tira a foto, depois aparece o cidadão vender a foto para você. A Dona Cida fazia isso. E ela falou assim, nós estávamos em Americana. E ela me procurou um dia e falou, pastor, ore por mim. Eu estou desesperada, porque a empresa me mandou para Ponta Grossa, no Paraná. A passagem comprada, eu vou hoje à noite para Ponta Grossa, pastor. E eu nunca saí da minha casa. E chegando lá eu vou ter que visitar várias escolas, várias famílias, para vender as fotos das fotografias da Universidade Estadual. Ore por mim. Disse, Dona Cida, eu vou orar. Mas peço que a senhora aguarde, daqui a pouquinho eu ligo para a senhora. Desliguei o telefone, liguei para o meu amigo, pastor Marcos, da primeira igreja presbiteriana de Ponta Grossa. Liguei para ele e falei, Marcos, Arthur, tudo bem? Estou precisando da sua ajuda. Nós estamos mandando uma irmã aí para fazer um trabalho na cidade. E ela nunca saiu da cidade, ela não sabe nem como é que pega um circular. E ela vai passar uma semana em Ponta Grossa, andando para lá e para cá. Será que você podia fazer a gentileza? Sei lá, arrumar alguém para buscar ela na rodoviária, conduzir até o hotel, situar ela em Ponta Grossa? É isso, não precisa mais nada. Ela se vira, ela vai se virar. Arthur,
fique tranquilo, pedido seu é uma alegria, fique tranquilo, nós vamos cuidar disso. E ela foi. Passou uns 10 dias em Ponta Grossa, não tive notícias da ida dela para Ponta Grossa. Um dia ela voltou. Quando ela chegou, ela foi me procurar. Ela falou, pastor, eu gostaria de fazer a profissão de fé. Dona Cida estava com um sorriso de orelha a orelha. Alegre, feliz da vida. Pastor, eu quero me batizar. Eu falei, Dona Cida, o que aconteceu? A senhora deve ter vivido uma experiência muito intensa com Deus. Lá a senhora passou muito medo. E agora quer resolver logo a vida espiritual? Ela falou, pastor, eu vou contar para o senhor como é que foi minha semana em Ponta Grossa. Eu cheguei na rodoviária, tinha um casal me esperando. E eles tinham o meu nome num papel, pastor. E jamais o meu nome apareceu num papel que não fosse cobrança. E quando eu desci da rodoviária e vi aquele casal com o meu nome, falei, descobriram, até aqui estão me cobrando. Pastor, aquele casal me pôs no carro. Não me levou para o hotel, me levou para a casa deles. Me deram um quarto. Aquele frio de julho em Ponta Grossa. Eles me alimentaram a semana toda. Eles ficaram com a agenda à disposição da minha visita. Eu dizia que eu precisava visitar uma escola aqui ou acolá. Eles faziam um programa de tal forma que eles poderiam me levar e me buscar. Pastor, cheguei lá, eles estavam numa semana de oração. Eles me levaram toda noite na semana de oração. E eu pensando, aqui você não vem nem na escola dominical, né? E lá naquele frio, pastor, eles faziam sopa. E nós terminava aquela reunião de oração, a gente comia sopa lá na igreja, todo mundo se esquentando junto do frio. Pastor, minha vida foi mudada naquela cidade. E hoje eu quero assumir um compromisso com Jesus. Porque povo de Deus nunca está sozinho. Essa é apenas uma dessas experiências que eu tive. Porque eu ligo mesmo, irmão. Se você for para algum lugar, me avisa que eu tenho conhecido em tudo quanto é lugar. Eu ligo mesmo. E assim como já recebi gente também. Já indiquei uma menina para fazer vestibular em Brasília uma vez. Chegou lá, sozinho, o pastor, meu amigo, foi lá, recebeu, pôs na casa dele. Uma família em Santa Bárbara que nem da igreja era. O cidadão era um ateu. Ficou hospedado na casa de um pastor lá em Londrina, porque a filha foi fazer vestibular. Você vai ficar na casa do pastor lá, meu amigo. Deve ter sido agradável para ele, né? Que foi a mesma casa que o Franz, querido, ficou lá em Londrina, quando foi conhecer Londrina também, visando o seminário. Foi na casa do mesmo pastor que o Franz ficou agora. Porque eu reitero, gente, existe uma conspiração a favor da comunidade. E servir a Deus é a grande oportunidade que a gente tem para viver essa conspiração. Por fim, servir a Deus é o exercício de lutar por causas que extrapolam as paredes da igreja. A parte final do versículo 2, Paulo faz uma menção muito importante a Febe. Ele diz assim, ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Protetora como? Será que as pessoas falavam mal de Paulo e ela defendia? Nós estamos falando do Império Romano, nos dias de César, com uma perseguição intensa, onde os cristãos eram lançados nas arenas e eram devorados por leões. Os apóstolos corriam esse risco, e Febe se levantou como protetora de muitos deles, inclusive de Paulo. E isso chama a minha atenção, querido, porque eu não sei você, mas a hora que eu li esse texto, de imediato fez uma ponte com Obadias. Vocês se lembram do nosso segundo ilustre desconhecido? Obadias, protetor dos profetas de Deus, escondeu 100 profetas de 50 e 50 na caverna de Acabe e de Jezabel. Febe é o Obadias do Novo Testamento. E Obadias é a Febe do Antigo Testamento. Protetora de muitos, inclusive. Lutando por causas que, friamente falando, não são suas. Por que eu vou me envolver? Se alguém vai morrer e pagar o pato por isso, é ele. Por que eu preciso me envolver? E quando eu falei sobre Obadias, eu trouxe justamente essa reflexão para a igreja. O grande perigo que pode destruir a igreja de Cristo, a nossa geração, se chama indiferença. É achar que os problemas do mundo não são nossos.
É achar que o atentado lá em Paris não tem nada a ver com a gente. É ser tentado a dizer assim, ufa, ainda bem que eu tenho água boa aqui, né? Não estou lá em Minas. Ainda bem que eu moro aqui. Do tipo, cada um na sua. Mas como Febe se apresenta é como uma mulher protetora. Ou seja, uma mulher que lutava por causas que aparentemente não eram suas. Só que extrapola. Existem algumas causas que extrapolam as nossas paredes. Deixa eu dar dois exemplos e duas oportunidades para os irmãos aqui. Primeiro, sábado que vem tem projeto Oferecer. É uma oportunidade que a gente tem para extrapolar as paredes da igreja para servir. Como é que você se engajou no projeto Oferecer? Você vai? Fez uma contribuição? Doou alguma coisa que pode ser usada em benefício do projeto? Segunda, publicamos aí nas redes sociais da igreja essa semana. Ontem e hoje, os jovens estão arrecadando água e produto de higiene para mandar para Minas amanhã. Você já participou? Já comprou pelo menos um fardinho de água, uns 3 sabonetes para mandar? Dá tempo ainda hoje. Que esse material vai ser enviado amanhã. Porque servir é o exercício de extrapolar as causas que normalmente nós estamos lutando aqui, dia após dia. Certa vez nós começamos um pequeno grupo na nossa casa, um pequeno grupo muito abençoado, e as lições eram muito práticas. E tinha uma lição que era sobre fazer o bem para alguém. E no domingo anterior a gente tinha recebido na igreja uma missionária da capelania hospitalar. E ela disse para nós lá, ela falou, olha, o hospital lá da cidade está passando por uma crise tremenda e os idosos não têm fraldas geriátricas. Nos ajudem, orando e contribuindo. Na terça-feira à noite, lá no nosso grupo, nós estudamos sobre fazer o bem ao próximo e disse assim, nós éramos em 10. Eu disse, olha, agora nós vamos fazer um desafio. Cada um de nós aqui vai doar pelo menos um pacote de fralda geriátrica para a gente doar para o hospital. São 10 pacotes. Talvez não resolva o problema do mundo, mas vai atender algumas pessoas que precisam. Mas também vamos pedir para mais alguém. Você trabalha com mais alguém, você convive com mais alguém, peça para mais alguém. E o pessoal saiu desafiado a isso. No outro dia, o telefone começou a tocar. Pastor, olha, conversei aqui com o meu vizinho, ele resolveu dar 10 pacotes de fralda. Eu falei, poxa, que legal. Fomos somando. Quando nós tínhamos ali cerca de 50 ou 60 pacotes de fraldas, uma irmã ligou. Secretária do dono de uma grande construtora que existe lá na cidade. Ela falou assim, pastor, o senhor não vai acreditar. Cheguei de manhã na minha sala com o dono da construtora, e eu ouvi quando ele disse na sala ao lado para uma pessoa, olha, está chegando aquele momento do ano que a gente tem que fazer alguma coisa de caridade. Com fundamento espírita, né? Está chegando aquele momento que a gente precisa ajudar alguém. A empresa foi bem esse ano, então a gente precisa agora ajudar alguém. Veja aí se você encontra alguma associação, se você encontra algum lugar beneficente que precise de alguma coisa para a gente ajudar. E a pessoa saiu, a secretária ficou naquela, né? E agora? Falo com ele ou não falo com ele? Falo com ele, peço ou não peço? Falo ou não falo? Que risco que eu estou correndo? Aí com muita timidez, com muita vergonha, ela sentou na mesa dele e falou, olha, eu ouvi o senhor falando, foi inevitável não ter ouvido. Eu queria dizer que nós estamos trabalhando uma campanha para levantar fraldas geriátricas para o hospital. A capelania hospitalar precisa desse material. E ele disse assim, e quantas fraldas vocês precisam? Ela falou, olha, não sei, nós precisamos doar uma quantidade de fraldas lá. Bom, então liga lá na farmácia, cota e vê quanto que é e me fala que eu vejo o que eu posso fazer. Tá bom. Ela foi, ligou na principal farmácia da cidade, cotou a fralda geriátrica. Procurou ele novamente e falou, o preço da fralda é tanto. Por que? Preço do quê? Quantas? Um pacote de fralda geriátrica custa quanto? Ele falou, pede um caminhão e entrega lá para mim no hospital. Aí o caminhão de fralda entregou na minha casa, irmãos. A gente não tinha as crianças ainda, mas olha, não tinha mais onde pôr fralda. A gente morava num prédio, tinha uma sala embaixo e as fraldas foram colocadas ali. Falei, Cris, guarda algumas que a gente vai chegar lá também, né? Não, brincadeira. Fomos guardando as fraldas geriátricas. Aí marcamos o próximo PG na outra terça-feira e chamamos a missionária da capelania. E falamos assim, vem, traz algum carro para buscar as fraldas. Ela chegou lá num Uno.
E aí papo vai, papo vem, conversa, ora, compartilha, canta. Em determinado momento a gente levou ela para aquela sala e a missionária Marisa, toda emocionada, feliz, se quedou em lágrimas ali, louvando a Deus. Senhor, obrigado porque nós pedimos e o Senhor respondeu. Agora Deus responde por meio de quem, queridos? A igreja. A igreja de Jesus. Servir é a oportunidade que a gente tem para extrapolar. Recentemente, nesse congresso que eu participei em Marília, eu ouvi a história da primeira igreja batista de São José dos Campos, que levantou uma oferta para não fechar o único hospital de câncer infantil na cidade de São José dos Campos e na região inteira. Porque servir é a oportunidade de extrapolar as paredes da igreja. Elas não podem nos limitar. Bom, aqui eu tenho duas conclusões breves. Primeiro, a conclusão dessa mensagem. Nós vivemos única e exclusivamente para a glória de Deus e para servir o próximo. E a nossa vida só faz sentido à medida em que servimos. Servir não pode ser um programa de igreja. Servir precisa ser um estilo de vida de todo cristão. Nós precisamos ter a mania de servir. O mundo precisa de servos. Para que todas as vezes que nós nos surpreendemos com a capacidade do homem de cometer atrocidades, sempre teremos em seguida a surpresa de encontrarmos homens e mulheres que servem com dedicação e com assertividade. A segunda conclusão é a conclusão da série como um todo, esses 5 domingos que nós passamos falando sobre isso. Eu quero relembrar que nós estamos inseridos numa cultura em que o nosso nome precisa aparecer, estar em evidência. Mas a cultura do reino é exatamente diferente disso. Convém que Jesus, o nome de Jesus apareça e o nosso nome desapareça. Convém que Ele cresça e que nós diminuamos. Por isso que esses ilustres desconhecidos, como o etíope que nos ensinou sobre a cooperação, como Obadias que nos ensinou a proteção, como a escrava que nos ensinou o poder da influência, como a adúltera que demonstrou uma transformação de vida radical, e como Febe, que tinha uma mania de servir tão intensa que a mania dela contagia a gente. Que nós também tenhamos a mesma mania, servir. Porque o mundo precisa de servos. Para isso a gente pode dizer ao Senhor, e a gente vai dizer isso através de uma música agora, Senhor, terra fértil eu quero ser. Eu não quero ser terra seca, terra árida, terra infrutífera. Eu quero ser terra fértil, onde a semente cai e produz os frutos que precisam ser produzidos. Vamos nos colocar em pé. Eu quero convidar você para cantarmos juntos esta música, Terra Fértil, fazendo dela a nossa oração, pedindo ao Senhor que faça de nós, homens e mulheres, servos, gente que tem a mania de servir, gente que se envolve com o reino, gente que não se limita à igreja, mas entende que a igreja é a base de todo o seu ministério. Eu quero ser terra fértil diante do Senhor. Descansar em teus braços, Senhor.
Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, seguindo a direção da minha vida. Colher o que há de bom pela tua palavra e descansar em teus braços de amor. Quero teu arado preparando a minha vida, devolva com vontade o mais profundo de mim. Tire as pedras e os espinhos, terra fértil eu quero ser. Teu louvor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, seguindo a direção da minha vida. Dá teu louvor,